na importadora Porto a Porto, na sede da importadora em Porto Alegre, uma das sedes da importadora aqui na capital gaúcha, e hoje vamos provar vinho do Porto. A gente sabe que vinho do Porto também é um produto com uma longa tradição, uma longa história, tem preços muito altos, preços razoáveis, tudo é uma questão de garimpar, de saber escolher. E a gente vai trazer aqui para vocês hoje, como é já da nossa tradição aqui no site, trazer produtos com ótimo custo-benefício, que não custem muito caro, que te entreguem um produto de boa qualidade. Está aqui comigo o enólogo da Porto a Porto, Vitor Hugo Hartwig Seifer, que vai acompanhar, degustar aqui com a gente. Tudo bem, Vitor Hugo? Tudo bom, Enel? Hoje então vamos de Porto, Vitor Hugo. Vamos a Portugal hoje, né? Então, Douro, né? Uma das regiões mais antigas e tradicionais do mundo, né? E é uma satisfação para nós da Porto a Porto receber você, receber as boas coisas da vida, né? Sabendo que aqui tem muita coisa boa para a gente poder aproveitar, né? E falar sobre Porto, a gente tem que acabar falando um pouquinho sobre a história dele. Claro. Né? A história é muito bonita, né? Tem muito tempo de história. Muitos séculos, é verdade. Onde o próprio país, Portugal, já tem relatos históricos antes de Cristo ainda. Então, quando ainda a antiga Grécia ainda já existiam relatos de que os povos da Península Ibérica, do noroeste da Península Ibérica, já consumiam vinhos. Depois os romanos, quando chegaram lá. Exatamente. Também plantavam, consumiam vinhos por muito tempo. E o vinho do Porto é um vinho que surgiu muito tempo depois, né? Mas surgiu graças a alguns acordos, né? Principalmente os ingleses. Né? Tinham uma relação bem estreita com Portugal, uma relação que envolvia militar, né? O comércio, militar, a política também. Então acabavam tendo essa relação muito estreita, onde permitiam que os comerciantes, né, de seus países podiam residir no território do outro país e ter condições iguais de comércio. Na verdade, os portugueses compravam muito vinho da França, né, de Bordeaux. E aí com aquelas, aliás, os ingleses, né, compravam muito vinho da França. Com aquelas rivalidades, guerras com a França e tal, eles acabaram se voltando também para Portugal e descobriram lá ótimos fornecedores. Não por acaso, né, Vitor, hoje a gente percorrendo ali a região do Porto, Vila Nova de Gaia e tal, vê que muitas dessas vinícolas são inglesas, famílias inglesas, e ainda hoje estão na mão de famílias inglesas, né, que seguem produzindo o vinho do Porto, como se produzia há mais de 300 anos, lá nos socalcos do Porto, depois descia o rio pelos rabelos, né, até a cidade do Porto, Vila Nova de Gaia, e lá então o vinho ficava descansando em barricas, depois era engarrafado. Vamos falar um pouquinho por que esse vinho tem 19, 20, mais de 18 graus de álcool? Por que ele tem tanto álcool que a gente chama de vinho fortificado? Por que isso? Todo vinho do Porto, ele obrigatoriamente tem que ser do Douro, né? Não pode ser de nenhuma região demarcada. Que inclusive foi a primeira região demarcada de vinhos. Exatamente, a primeira região da história. Marquês de Pombal, em 1700 e pouco. Algum tempo atrás, né? Então, devido a uma forte pressão dos produtores, né? Então, já havia falsificações na época, né? O Marquês, não, vamos delimitar isso aqui. Para garantir um pouco a procedência, né? Então, o vinho do Porto, o processo de elaboração dele é um pouco diferenciado, né? Onde você, dependendo do que se quer fazer, né? Se quer um vinho doce, um vinho meio seco ou um vinho seco, você interrompe a fermentação, né? Então, o açúcar que permanece, no caso dos secos, aquele que ainda não virou álcool, açúcar próprio da uva, não é adicionado. Né? Então, como que se interrompe a fermentação? Se adiciona aguardente vínica, um teor de 77% de álcool. Muito forte. Então, mata a levedura, interrompe a fermentação. Para a fermentação. Aquele açúcar que não virou álcool é o que vai dar esse sabor doce. O que vai dar o diferencial do vinho do Porto. Exatamente. E o álcool que foi acrescentado vai puxar para cima também o volume de álcool. Traz uma série de benefícios o álcool também, não
não só nas questões organolépticas, né, mas também uma estabilidade maior, química, enológica do vinho, Sim, né, sim, poder de guarda maior para envelhecer. Temos vinhos de 30, 40 anos para mais. Exatamente. Né? Então, o álcool traz muitas coisas boas. Né? E a ideia de fortificar o vinho surgiu justamente daí, né, Vitor? De tentar preservar esse vinho que saía lá de Portugal, tinha que ir ao mar, né, e depois ainda tinha que dar a volta para chegar à Inglaterra. Nessa viagem, o vinho estragava, o vinho do Douro, né? Então aí eles tiveram essa ideia de fortificar o vinho para ele aguentar. Para ele aguentar. Porando o navio, imagina as temperaturas, né? Calor, frio, tudo. E aí realmente isso deu ao vinho essa característica, esse vinho maravilhoso que nós temos hoje aí, que acompanha muito bem sobremesas, pode ser aperitivo, pode ser pode ser no final da refeição, no digestivo, final, né? pode ser como drinks, tem um universo bem interessante e muito grande para se aproveitar ao máximo que tem o vinho do Porto. Bom, esse que nós vamos provar hoje, vamos falar um pouquinho do Tawny. Que vinho é esse, Vitor? Então, Irineu, os vinhos do Porto, eles podem ser classificados de acordo com a cor, né, e de acordo com a doçura também, né, eles classificam muito doce, meio seco e extra seco. Tá? E dentro dessa classificação também tem o estilo Ruby e o estilo Tawny, onde, né, resumindo, senão a gente ficaria aqui conversando. Sim, poderíamos conversar horas. Esse é um Tawny, vamos mostrar bem aqui para a câmera. É um Porto Tawny que nós estamos degustando hoje aqui. E o Ruby, então, nós temos vinhos com capacidade de envelhecimento na garrafa. Né? Então, em termos gerais, são vinhos mais frutados, com até a coloração mais puxada para o Ruby, né? Diferente dos vinhos Tawny, né? Que eles são vinhos de envelhecimento, como se fala em Portugal, em cascos. Em cascos, né? aquelas enormes grandes, de carvalho já bastante usados. Quer dizer, o carvalho já não passa mais nada para o vinho, é só um recipiente, um casco. Né? No caso do Tawny, tem de ter no mínimo quantos anos? Ele precisa ter, para ser um Tawny, 3 anos de envelhecimento. No mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos. Para Então, entrar nessa categoria. o Tawny, ele pode ser um Tawny, como esse que nós vamos degustar, apenas Tawny reserva, pode ser em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e a última classificação é um colheita. Colheita, aí ano excepcional, safra excepcional. O colheita tem que ter no mínimo 7 anos de envelhecimento. Então, realmente, safras muito boas, condições excepcionais de clima, de tudo. Sim. Então, esse em particular é um vinho da Cave Messias. Né? Messias diz até no rótulo, né? Uma empresa muito antiga, que hoje ainda mais de 80% da empresa permanece com a família. Sim. Né? Claro, nas mãos dos netos, bisnetos, né? Que estão divididos em todas as etapas, né? Financeiro, produção, né? Toda a parte da vinícola, mas ainda continua na mão familiar. Sim. A Cave Messias, ela tem... Eles ainda fazem a pisa a pé, que ainda em algumas regiões do Douro se faz. Ainda fazem. Pisa a pé, né? Pela questão turística também. Sim. E eles dizem lá, eu conversei com uma produtora de vinho do Porto, mas não tem máquinas para fazer isso? Tem máquinas, tem robôs que fazem isso de uma forma muito eficiente. Mas nada substitui o pé humano. O pé ainda tem a textura, o peso, a forma ideal. Bom, vamos provar, Vitor, então? Vamos provar. Essa é uma das coisas boas também do vinho do Porto. Você pode abrir uma garrafa e tomando, né? Lentamente. Ele tem uma tampinha, uma rolha muito apropriada ali que você usa de novo, quer dizer, mostra ali para nós outra rolhinha. Você pode, né, voltar a usar ela e utilizar. É um vinho que dura muito tempo na garrafa. Você vai tomando como aperitivo, como drink. Depois a gente vai falar um pouco dos drinks também, que podemos fazer com o Porto. Então ali tem essa cor muito bonita que eles chamam de alourada, né? Alourada é uma expressão bem típica, né? Muito portuguesa, né? Portuguesa. Aquela coisa do reflexo alourado.
Olha que linda a cor desse espetáculo. A cor dele, um rubi mesmo. Um reflexo assim dourado. Algum toque já puxando pro laranja, alguma coisa. Laranja, né? Ele dá um reflexo alaranjado. Né? Muito lindo, lindo mesmo. A cor e muito límpido também, brilhante, uma cor espetacular. O nariz é uma loucura, né? Ele já mostra todo o potencial de frutas secas, né? De alguma coisa de uva passa, amêndoa, né? Fruta pacificada, uva muito madura, pacificada. E o álcool, né? Ele acaba trazendo essa sensação doce também, de doçura. É um pouco o álcool também, álcool. Mas esse está na categoria doce. Categoria doce. Né? Então a gente obviamente percebe um açúcar residual bem grande. Tem bastante açúcar. Mas não é um doce enjoativo, né? Não é um açúcar delicioso, assim. Um doce delicioso, assim, não é enjoativo, não é pesado. Tá um equilíbrio muito bom com a acidez também, né? Então por isso que não se torna enjoativo e você consegue tomar, né, uma taça tranquilamente após a refeição ou com outras características de digestivo, antes da refeição também. Acompanha bem uma sobremesa, um chocolate, por exemplo. É um dos poucos vinhos que harmoniza bem com chocolate. É difícil harmonizar bem com chocolate. É muito difícil. O Porto é perfeito. Alguns queijos de aquele veio azul, né? O Roquefort, o Gorgonzola. Maior tempo de cura, né? Exatamente, precisa de um vinho mais potente. E esse doce faz uma harmonização muito legal com o vinho com o queijo azul, né? Com o queijo de veios azuis que fica uma das harmonizações mais clássicas. Né? Que se existe. Não por acaso foi tão bem. Ficou tão bem, tão aceita hoje no mundo inteiro, né? Adora. Quem não gosta? É um vinho que seria bom, assim, antes de fazer a primeira, assim, sentir o primeiro ataque, deixar evaporar um pouquinho, né? Deixar aquela primeira camada de álcool subir, para poder realmente sentir essa fruta madura, essa uva passa, geleia, compota, essas coisas. Impressionante como ele vai abrindo agora. Ele vai abrindo. Ele vai... Aí a gente já não sente mais tão forte aquela primeira pegada do álcool, e começa a sentir realmente esses aromas mais complexos, mais aromas secundários, terciários, que vão aparecendo do envelhecimento, do tempo de madeira. Mas é um excelente vinho. Excelente vinho, com uma persistência muito interessante, né? Você consegue tomar e aí 5, 10 segundos eu já tomei, ainda estou sentindo ele. Para encerrar uma refeição. Fantástico. Beleza. Saúde. Saúde.